eu vou compartilhar com vocês como eu uso a fermentação para conservar os vegetais aqui em casa e ainda transformá-los em alimentos probióticos. A fermentação é uma das formas mais antigas de conservação de alimentos e foi utilizada por milhares de anos por diversos povos ao redor do mundo. Existem várias técnicas de fermentação e o que eu vou trazer aqui para vocês hoje é como fermentar na salmoura, que simplesmente é água mais sal. E essa técnica da salmoura permite que a gente fermente vários tipos de vegetais. Oi pessoal, eu sou a Lucimara, também conhecida como Carabá, e esse é meu canal Consciência na Cozinha, onde eu compartilho receitas saudáveis, receitas inclusivas, que não levam glúten, nem açúcar refinado, nem ingrediente de origem animal. E esse é o primeiro vídeo de uma série de fermentados, onde eu vou trazer diversas técnicas de fermentação aqui para vocês. E eu espero que vocês gostem dessa série de vídeos de fermentados, porque eu adoro. E já deixem aqui nos comentários se você já fermentou alguma vez, se você já tem essa prática ou não. Então, sem mais delongas, vamos lá para o preparo. E conforme eu for preparando, eu vou compartilhando informações importantes para vocês terem total segurança em fermentar aí na casa de vocês. O primeiro passo é esterilizar o vidro que vai receber os vegetais. E para isso eu vou usar água fervente. Antes de jogar a água fervente, eu gosto de colocar um pouquinho de água em temperatura ambiente para evitar que o vidro exploda, porque isso já aconteceu. Então depois é só tampar o vidro, deixa uns minutinhos e depois descarta essa água. Esse pote que estou usando é de 800 ml. Dessa vez eu vou fermentar mini pepinos com cenoura e alguns temperos. E aqui eu estou usando somente água para higienizar. Esses pepinos são orgânicos, então não é necessário tirar a casca. Porém, as cenouras que eu vou usar não são orgânicas, então eu gosto de tirar a casca. Tem pessoas que fermentam vegetais não orgânicos com a casca, mas eu prefiro tirar porque os agrotóxicos presentes podem impedir o processo da fermentação. E aqui eu não vou picar os pepinos, que eles são bem pequenininhos, só vou picar realmente a cenoura e os outros temperos. Eu estou acrescentando aqui alguns dentes de alho e um pedaço de gengibre para trazer mais sabor. Mas geralmente eu também gosto de colocar folhas de louro, alecrim ou outras ervas, açafrão raiz também. Mas aí é opcional, você pode colocar os temperinhos que você mais gosta e já tem costume de usar. Como eu falei no início do vídeo, com essa técnica da salmoura, a gente pode fermentar qualquer tipo de vegetais. E aí a forma de picar é opcional. Você pode tanto deixar inteiro, se for um vegetal que não é muito grande, ou então picar em rodelas, picar em palitinho, isso é opcional. Agora é só acomodar tudo dentro do pote, tentando ocupar todos os espacinhos. Enquanto eu estou fazendo isso, eu vou explicando aqui para vocês brevemente como que funciona esse processo da fermentação. Esse tipo de fermentação na salmoura chama-se fermentação lática e esse nome vem do grupo de bactérias lactobacillus, que são a maior parte das bactérias benéficas que sobrevivem nesse processo da fermentação. Então a fermentação lática é o processo natural em que essas bactérias começam a se alimentar dos açúcares presentes nesses alimentos e com isso elas vão produzir o ácido lático e esse ácido lático é o que vai conservar esse alimento, porém não só conservar. O ácido lático, ele impede com que as bactérias que não são boas para a gente, elas sobrevivam e se multipliquem aí nesse ambiente. Então, o ácido lático também tem esse papel de fazer a seleção das bactérias que vão sobreviver aqui nesse alimento. Então, uma vez tendo selecionado essas bactérias que são benéficas para nós seres humanos, elas começam a se multiplicar e é aí que esse alimento torna-se um alimento probiótico, porque um alimento probiótico é um alimento rico em bactérias benéficas. E como eu falei, a maior parte dessas bactérias benéficas que sobrevivem nesse alimento fermentado são desse grupo dos lactobacilos, por isso esse nome fermentação lática. E o sal também tem um papel importante nesse processo, Além de ele ajudar a conservar o alimento, ele também impede o crescimento dessas bactérias ruins. E continuando aqui no processo, para fazer a nossa salmoura é preciso a gente usar um sal de qualidade, um sal puro, Eu compro o sal no grosso e eu bato no liquidificador para deixar ele fininho. Então você pode usar o sal grosso, o sal marinho, o sal rosa, sal negro, qualquer sal que seja puro. O próximo passo é encher o pote do vidro com a salmoura,
que é a água misturada com sal. Aqui eu já tinha misturado o meu sal na água e a proporção que eu uso de sal para água é de 5%. Aqui no caso eu estou usando um vidro de 800 ml, então metade disso eu coloquei de água, 400 ml de água, para 5% de sal. Isso em colher deu 2 colheres de chá de sal, mas no final do vídeo eu deixei uma tabelinha para vocês com várias medidas de água e sal para facilitar. E uma coisa muito importante é que a gente precisa usar uma água filtrada, porque se a gente usar água direto da torneira, essa água tem cloro. Esse cloro vai matar as bactérias e não vai acontecer a fermentação. Então você pode usar um filtro, no meu caso eu filtro a água no filtro de barro, ou então você pode ferver a água, porque essa fervura vai eliminar o cloro, mas precisa primeiro deixar a água esfriar antes de colocar no vidro. E agora eu vou usar uma folha de couve que já foi higienizada somente com água também, mas pode ser uma folha de repolho. Eu até prefiro o repolho porque ele é uma folha mais rígida, né? E nós precisamos vedar esses vegetais porque se ele ficar em contato com o ar, ele vai acabar estragando as bactérias que estão no ar, né? Eles vão entrar em contato com o alimento e tem bactérias de todo tipo no ar, né? Então a gente precisa vedar para que esse alimento fique todo submerso na água. Então eu gosto de usar esse tipo de pote porque esse pote, a boca dele é um pouquinho mais fechada, então a gente consegue prender essa folha nessa curvinha, né, do vidro. Agora é só tampar o vidro e não precisa rosquear totalmente a tampa, porque quando começar a fermentação vai criar gás e esses gás vai querer sair, né? Então, se você deixar totalmente fechada a tampa, vai explodir esse pote. Então, só coloque a tampa ali por cima para evitar que caia sujeiras ou entre algum bichinho. Depois disso, coloque em cima de um prato ou alguma tapoer e vai levar para um cantinho da sua casa onde não bata sol direto, mas não precisa ser num lugar escuro. Tem pessoas que falam que você precisa colocar o pote para fermentar num lugar escuro, mas não é necessário. A fermentação vai ocorrer mesmo num ambiente que tenha claridade. O importante é que não bata sol direto. E é importante deixar o pote em cima de algum recipiente, porque nos primeiros dias de fermentação pode vazar um pouco dessa água. Aqui já tem 4 dias de fermentação, vocês conseguem ver aí, né, as bolinhas de gás subindo e a água já está um pouco mais turva, o cheiro também já estava mais ácido. Os vegetais também já tinham mudado um pouco a coloração e eu usei aqui o garfo para empurrar um pouco a minha folha, porque já tinha subido aí com o processo dos gases, né? Então a folha, se não estiver bem presa, ela pode subir, mas não tem problema, é só você empurrar de novo. O importante é que os vegetais estejam sempre submersos na água, não tem importância se a folha ficar um pouquinho de fora. O tempo de fermentação pode variar, eu diria que pelo menos 7 dias. Porém, se estiver muito frio, vai demorar mais para ficar pronto. Aqui eu deixei 14 dias, porque como meus pepinos estavam inteiros, eles demoram um pouco mais. No meio ainda tinha muitos pepinos que não estavam totalmente fermentados com 10 dias, então eu deixei mais tempo. No caso dos pepinos, eu sei que eles estão totalmente fermentados quando ele já perdeu toda aquela coloração inicial, que é um verde mais vivo, né? As cenouras não mudam tanto a coloração, então você pode somente experimentar depois de 7 dias. E se já tiver um ponto legal de acidez para você, aí é só tirar essa folha, tampar e guardar na geladeira e vai consumindo até acabar. Um alimento fermentado pode durar meses na geladeira, se você sempre tiver o cuidado de manipular com utensílios limpos, né? Nunca coloque um garfo que levou a boca dentro do pote do fermentado, porque senão isso vai contaminar e acabar estragando. E a fermentação continua ocorrendo ali, porém de forma lenta por conta do ambiente frio da geladeira. Eu amo a acidez dos alimentos fermentados e eu sou apaixonada por esse processo. Eu fico encantada como os micro-organismos conseguem transformar um alimento, mudando totalmente o seu sabor, mudando até a sua aparência, a textura. Aqui no caso a cenoura e o pepino eles ficam bem crocantes, mas tem alguns vegetais que ficam mais macios. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui um like se você gostou. Comenta se você já fermenta, se você vai fermentar pela primeira vez. E se tiver alguma dúvida também pode deixar aqui nos comentários que com certeza eu vou responder. E se inscreva se ainda não é inscrito para receber a notificação dos próximos vídeos.
E como prometido, eu vou deixar aqui no final do vídeo uma tabelinha com a proporção de sal para água para facilitar aí para vocês. Um beijo e até a próxima!